quando eu tinha uma renda de 2 salários mínimos, eu estava endividada. Quando eu tinha uma renda de 10 salários mínimos, eu continuava endividada. E por trás de toda essa mulher que estamos vendo aqui, tem uma grande profissional que veio dar uma aula pra gente. E eu tô muito na expectativa, Andresa, porque eu acho que um dos pontos mais fragilizados que a gente escuta na nossa mesa é a questão financeira da empresa. Exatamente. Isso pesa. É um ponto sensível. É sensível. Né? É um ponto sensível. E eu já quero pegar o gancho que vocês trouxeram da questão da mulher, né? Sim. De, olha, a mulher, se ela é 30 menos, se ela é 60 mais, ela tá um pouco deslocada. E mesmo que a gente esteja dentro desse range aí de range, né? Range. Arrasei, Ana! Arrasei, hein? Arrasou! Arrasei. Você ainda precisa provar mais. E por que eu já comecei a falar sobre isso? Porque nós, mulheres, não somos educadas culturalmente para falar nisso. Exatamente. Nas rodinhas, a gente fala sobre outras coisas. É verdade. E hoje, sendo mentora financeira, eu entendi o porquê que nos churrascos eu gostava de ficar mais na roda dos meninos, dos homens, do que das meninas. Eu ficava ali para bater um papinho e tal, e depois eu ia lá. Por quê? Porque ele falava de negócio, falava de investimento, falava sobre dinheiro. Homem fala sobre isso. É verdade, você tem toda a razão. E por que não nós, né, que precisamos, que estamos à frente do nosso negócio e que a gente precisa falar do nosso negócio e muitas vezes a gente distorce, vai falando de outras coisas, né? Então, Vanessa, olha, eu gostaria muito que a gente começasse também com uma frase que você colocou lá, que transforma endividadas em investidoras em 60 dias. Gente, olha que eu vi. É impactante, gente. É muito impactante. Parece até mentira, né? Parece mentira mágica. Mas tem um segredinho pra gente, né? Que você vai contar aí tudo pra gente. Mas conta primeiro quem é a Vanessa, como você começou. Conta a sua história, Vanessa, pra nós. Olha, eu sou Vanessa Guzzi, eu tenho 51 anos, então eu tô quase fora ali tô quase fora. De jeito nenhum. Eu sou formada em economia. Tá. Eu me formei aqui na Unesp e eu sempre gostei de números. Mas olha que coisa interessante sobre números. Para mim, número nunca foi sobre uma ciência exata. Para mim é sobre história. Por quê? Aquele número, aquele indicador financeiro, ele conta uma história. Ele só está representando uma história que aconteceu. Uma situação que aconteceu. Então, eu leio aquele número e essa é a minha habilidade. Eu não tenho a habilidade de fazer cálculos matemáticos, derivada, integral, não é sobre isso. Meu grande poder, todos nós temos poderes, mas um dos meus grandes poderes é interpretar o que aquele número está falando para mim, entender qual é a história e criar um plano de ação para isso. Olha, é esse o meu poder. É profundo, gente. É outra visão. Então eu falo que número é história, não é história, porque faz todo sentido. Porque se a gente tá com uma dor em tal, né, em tal coisa que você deixou, que você, né, fez uma dívida, é por causa de alguma coisa. Exato. Então, é uma história. E eu preciso ter clareza. Para sair daquele ponto, eu preciso enxergar, eu preciso descortinar. Por que aconteceu aquilo, Exato. Né? Daí eu preciso do número. Por isso que a gente não tem que ter medo do número. O número é um recurso, é uma ferramenta linda para que te dê clareza. Você traz o número para si, um especialista, uma mentora, uma consultora financeira, te conta a história daquele número e fala, olha, chegamos até aqui. Por conta disso, vamos criar um plano de ação e sair desse plano A, do ponto A para o ponto B. E às vezes aquele desespero que tá o empreendedor, né, de olhar aquele número todo e falar, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou conseguir, né? Exato. E aí ela começa a ter uma outra visão, né? Exato. Porque a hora que ela começa a ver o porquê, como que chegou e como pode sair daquilo, né? É uma outra visão. O número se torna um aliado, né? O número se torna um aliado. E aí que eu entro também de novo na questão das mulheres. Olha que poder gigante que a gente tem. Que poder incrível que a ferramenta, que os números podem nos dar. E eu falei para vocês, eu gosto muito de números, fiz faculdade, mas na faculdade eu não aprendi a lidar com o meu próprio dinheiro. Então eu vou contar rapidamente como que a Vanessa chegou
até a Vanessa consultora, né? Então, eu fiz faculdade, saí da Unesp, fui para São Paulo, trabalhei em grandes players, como Magazine Luiza, como MAP, Mesbla, na área comercial. Então, eu fui compradora, de compradora júnior até compradora sênior, né? Então, eu tive uma carreira aí de uma década e pouco na área de compras em ascensão. E olha que interessante, meninas. Quando eu tinha uma renda de 2 salários mínimos, eu estava endividada. Quando eu tinha uma renda de 10 salários mínimos, eu continuava endividada. Você vê nossa, que aí, gente, olha isso. Ponto, né? Que a gente fala, nossa, né? Eu tô endividada porque eu só ganho 2 salários mínimos, exatamente. Né? E eu vou trazer um dado, de novo. Olha de novo o número contando uma historinha pra gente. Hoje, no Brasil, apenas 9,63% da população economicamente ativa tem uma renda entre 15 e 30 mil reais. Desse universo, 66% estão endividados. Nossa, gente. Esse número tá me contando uma né? historinha. Por que tá endividado? E agora eu vou... Exatamente. Tá endividado. E não aprenderam a lidar com os números. Exato. Né? E desses 66%, 14% perdeu a capacidade de pagamento. Então, que tem uma pessoa várias pessoas, médico, atendo muito médico, que tem uma renda de 50, 60, 70 mil e não tem uma capacidade de pagamento. Tem dívidas de 1 milhão, 2, 3 milhões, onde a gente entra no processo para ficar na base, né? Sim. Eu vou na base, na construção de um modelo financeiro, aprender a organizar teu dinheiro e depois a gente quita as dívidas. Então, contando a história da Vanessa. A Vanessa, de 97, quando se formou, até 2019, eu estive em franca ascensão. Eu trabalhei depois como empreendedora, só que eu nunca soube gerar o meu dinheiro. Nunca soube gerir. Eu que tinha que gastar. E ainda devia. Exato. E daí, o que aconteceu? Em 2019, eu fiquei doente. E eu fiquei 1 mês sem trabalhar. E eu vi, naquele momento, que foi um divisor de águas para mim, eu vi que se eu parasse de trabalhar, eu ia à ruína, eu ia à falência. Porque eu tinha uma renda de 20 mil reais lá na época, por mês. Eu usava cheque especial, eu tava com o cartão de crédito, no limite, meu carro financiado, minha casa financiada, tudo no cartão de crédito. Ou seja, se eu parasse de rodar a máquina 1 mês, eu falia. Eu falei, não, tá errado. Não, isso eu não fui pode 20 ser anos, assim, né? eu fiquei 20 anos endividada. Foi ali que eu falei, não, agora eu vou ser dona desse jogo. E eu fui aprender, como a Aninha falou. Eu sou super disso. O conhecimento, ele te dá poder. Eu falo que o conhecimento é o teu escudo de Thor. Por quê? Quando você tem o conhecimento, as pessoas podem trazer o que quiser para você. Você tem o conhecimento. Daí eu tenho condição de entender que se aquilo que você me falou faz sentido e está alinhado com o que... Perfeito. Então, em 2019, a Vanessa começou a estudar. Abriu o seu olho, exato, né? A sua mente. Eu fiz pós-graduação em educação financeira, eu fiz MBA em investimentos, eu fiz uma especialização em endividados e fiz uma segunda especialização em gestão financeira empresarial. Olha só, você tem uma especialização em endividados. Existe essa especialização? Existe. Gente, eu sou estrategista de quitação de dívidas. Eu sou estrategista. Vanessa. Ô, Vanessa. Desculpa. Não, é que a gente fica tão entusiasmada com uma história dessa, né? A gente quer saber tudo. Eu já negociei mais de 4 milhões em dívida. Já recuperei junto com os meus clientes. Eles deixaram de pagar mais de 1.600.000 reais em juros negociados. Vanessa, hoje você atende clientes assim, de alto...